Bom, por falar em adversário do final de semana, vamos ver os jogos da rodada, dessa 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, pra gente já começar a repercutir o que pode impactar aí pro Cruzeiro nesse final de semana, todos os jogos nesse final de semana, inclusive. E os jogos do Campeonato Brasileiro, 4 jogos neste sabadão e o restante, os outros 6, acontecendo no domingo. Amanhã, às 6h30, o Internacional recebe o Vasco no Beira-Rio. Lá na Arena do Bairro Califórnia, também às 6h30 desse sabadão, tem Atlético e Mirassol. Sábado, às 7 da noite, Fluminense e São Paulo se enfrentando no Maracanã. E às 9 horas, fechando o sabadão, o Cruzeiro visita o Palmeiras lá na Arena Barueri. E aí no domingo, às 11 horas da manhã, jogo marcado para a Neoquímica Arena, Santos e Coritiba. O jogo do domingo pela manhã. Pela tarde, no Engenhão, o Botafogo recebe o Corinthians. Também às 4 da tarde, em Salvador, tem Bahia e Grêmio. Às 6h30, Bragantino e Vitória se enfrentando lá no Municipal de Bragança Paulista, mesmo horário para Chape e Remo na Arena Condá, e fechando a rodada, Atlético Paranaense recebendo o Flamengo na Arena da Baixada. Dos jogos já do próprio sábado, o Cruzeiro já fica de olho aí, Inter e Vasco, por conta do impacto na tabela de classificação, Atlético Mineiro e Mirassol também, os jogos que o Cruzeiro do sábado pode ficar mais de olho, assim, atento, para saber o que pode impactar nesta rodada na tabela. E no domingo, acho que chama muita atenção esse Botafogo e Corinthians, um confronto direto, né, de dois times que nesse momento estão abaixo do Cruzeiro, inclusive, e que podem ultrapassar o Cruzeiro na tabela de classificação se o Cruzeiro não fizer a parte dele na rodada. Dito isso, vamos até para a tabela então de classificação do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, a gente vai ver o Palmeiras aparecendo na liderança, segue líder, isolado, inclusive, na tabela de classificação, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira, e que vai ter esse jogo na Arena Barueri, nesse sábado. 34 pontos, vem Flamengo na sequência com 30, Fluminense tem 27, o São Paulo com 24 pontos está fechando ali o G4. 23 pontos para o time paranaense na quinta colocação, Bahia tem 22 pontos, e é uma posição que o Cruzeiro pode alcançar, mas aí precisa tirar um saldo de gols aí que tá bem diferente. O Bahia tá lá com um saldo de 2, o Cruzeiro tem um saldo de menos 5 nesse momento. Então, viável assim, digamos, o Cruzeiro até chegar numa 7ª colocação ali, se vencer, derrotar a equipe do Palmeiras. Além de vencer o Palmeiras, você quer tirar esse tanto de saldo. Bom, por que não? Em uma rodada. O Bahia pode ser goleado e o Cruzeiro goleado. Verdade. Né? E aí você ter uma diferença aí viável. Vai que o Bahia toma 8 gols, né? E a gente faz um. Não, pode acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive neste nada. Esporte. O Bragantino é o 7º colocado com 20, aí tem a turma dos 20 pontos, né? Bragantino, Vasco e Coritiba, que é o 9º. E o Vitória ali é o 10º colocado com 19 pontos. E aí vem a turma dos 19 com o Cruzeiro e Vitória, né? Vitória o 10º e o Cruzeiro aí na 11ª colocação. E essa sequência hiper apertada da tabela. Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Santos, Corinthians, todos esses times com 18 pontos. E sendo o Corinthians o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E lá no Z4, nesse momento, estão Grêmio com 17, Mirassol com 13, Remo com 12 pontos e Chapecoense com 9. Uma tabela bem apertada, hein, Rafa? Muito apertado, um campeonato nivelado por baixo, acho que tem muito a ver com o fato de ter começado em janeiro, as equipes não tiveram uma boa pré-temporada, trabalhando o Brasileirão paralelo com o Campeonato Brasileiro. Eu entendo que isso afetou quase todo mundo, né? Lá na ponta, sem grandes surpresas, no primeiro e segundo colocado, uma turma que começou muito bem, dá sinais de que tende a cair de rendimento. São Paulo, Fluminense, o próprio Bahia que você citou, que nós podemos alcançar. E olha como está esse campeonato, né? O Cruzeiro vencendo pode alcançar uma pontuação de quem está ali em 6º, 7º lugar, mas nesse momento está só a 2 pontos do Z4. Então, eu vejo muita gente falando, né? Vimos muitas pessoas da nossa audiência falando time totalmente reserva, porque terça-feira é uma decisão, e terça-feira é uma decisão importantíssima, o Cruzeiro precisa pontuar diante do Boca Juniors, mas a nossa situação no Campeonato Brasileiro não nos permite rifar nenhum jogo, Léo. Então é importante demais que o Cruzeiro vá para esse jogo com o máximo da sua força máxima possível, obviamente pensando no jogo de terça-feira, mas pensando muito no jogo de amanhã, para fazer uma partida competitiva e pontuar lá, porque para nós seria fundamental e
da forma como a coisa está, uma rodada que você perde, a depender da combinação de resultados, daqui a pouco você volta para a zona de rebaixamento. E nesse momento seria muito ruim para o Cruzeiro, que está numa ascensão em todas as competições. Mas esse é o Brasileirão e, poxa vida, com o Arthur Jorge nós somos o segundo colocado em termos de aproveitamento de pontos. Então, estar nessa situação dá a dimensão do quanto a nossa situação era difícil com o Tite e a sua comissão técnica. Foram 8 jogos com eles e agora vamos para o 8º jogo de Brasileirão com o Arthur Jorge. Vai ser legal poder fazer um retrospecto, né, uma comparação entre esses dois trabalhos. Se pode até ter uma notícia boa, se é boa assim, se o Cruzeiro perder, ele não tem risco de voltar para a zona do rebaixamento nesta rodada, por conta do confronto direto ali entre Botafogo e Corinthians. E mesmo, por exemplo, se Botafogo e Corinthians ficam no empate, e ficam ali nos 19 pontos, e o Cruzeiro tropeça diante do Palmeiras, o Corinthians tem 4 vitórias, o Cruzeiro já tem 5 vitórias no campeonato. Então, no primeiro critério de desempate, o Cruzeiro já estaria à frente do Corinthians, e por isso o Cruzeiro não entraria na zona de rebaixamento. E, obviamente, se um time aí vencer, né, o Cruzeiro vai estar na frente do que perder desse confronto direto, Botafogo e Corinthians. Mas pode dizer que o empate nesse cenário aí não seria um resultado ruim em São Paulo? Não seria um resultado ruim por essas questões de tabela e também por entender a diferença de Cruzeiro e Palmeiras nesse momento, né? A gente espera que para segunda parte da temporada, né, quando o Cruzeiro for encarar o Palmeiras aqui no Mineirão, muito provavelmente, a gente fala muito provavelmente que nunca sabe, né? Às vezes tem um show, alguma coisa assim, mas o Cruzeiro dificilmente vai estar brigando pelo título, isso é fato. Mas a gente quer olhar para o Palmeiras com assim, de igual para igual, sabe? Nesse momento tem um ponto para mim que não é nem técnico, é uma questão física. O Palmeiras conseguiu, por exemplo, teve o privilégio, graças aos seus méritos também, de poder poupar sua equipe no jogo da volta da Copa do Brasil. O Cruzeiro já teve que ir com o que tinha ali de melhor à disposição, justamente para poder classificar, né? Empatou a ida com o Goiás em 2-2. Mas é um cenário, Léo, onde o empate não é ruim para o Cruzeiro. É óbvio que eu enxergo no Cruzeiro condições de vencer o Palmeiras. Acho que nenhum time no futebol mundial é imbatível. Claro que tem equipes que vão te gerar mais dificuldade, o Palmeiras é uma delas, mas a Rafa até abriu a participação dela aqui na nossa live falando sobre isso. É um Palmeiras que vem demonstrando algumas fragilidades. Cabe ao Cruzeiro saber aproveitá-las. Mas pensando assim em campeonato, em sequência, um empate amanhã não seria um resultado ruim. Você falou sobre questão física, já vi até algumas mensagens aqui no chat da live sobre entrar com o time reserva amanhã. Sem chance, né? Mesmo tendo um jogo importantíssimo contra o Boca na terça-feira. Claro que o Arthur Jorge não faria isso, mas você acharia uma ideia pensável? Eu não gosto da ideia pelo momento que nós estamos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se o Cruzeiro fosse uma equipe que tivesse feito 8 primeiros jogos normais no Campeonato Brasileiro, um aproveitamento normal, hoje nós poderíamos, de repente, nos dar ao luxo de rifar um jogo como esse para uma preparação mais específica para o jogo de terça-feira. Como nós tivemos incríveis 17% de aproveitamento nos 8 primeiros jogos, 4 pontos em 24 possíveis, nós esgotamos a nossa cota de tropeços, assim. Então o Cruzeiro precisa de ir com, não vou falar força máxima, porque até fisicamente isso tem impedido os atletas de atuarem, né? Mas com o máximo possível de um time competitivo. Isso passa por ter uma espinha dorsal de titulares nessa equipe. Não gostaria de ver uma equipe totalmente mexida, porque não acho que o nosso elenco dá sinais de que suportaria ser competitivo nesse momento, trocando 10, 11 jogadores, e também não acho que é o que o Arthur Jorge vai fazer, porque ele deixou muito claro, desde que concedeu a sua entrevista de apresentação enquanto treinador do Cruzeiro, que não escolhe competições e que precisa ser competitivo em todas, e isso ele tem feito até aqui rodando elenco. Ele tem feito modificações, acho que contra a Católica foi um jogo em que a equipe mostrou fragilidades, quando ele fez ali 3, 4 modificações, mas de uns tempos para cá a gente tem conseguido assistir um time que segue competitivo com essas mesmas 3, 4 modificações. Foi assim contra o Bahia,
Foi assim contra o Goiás. Evidentemente, agora vai enfrentar um adversário superior a esses dois. E aí é um desafio para essa turma que vai ser escalada, os que vão entrar no decorrer do jogo, que eu não tenho dúvidas que a gente vai usar 5 substituições, porque nós precisamos, até fisicamente, que essa turma seja capaz de fazer um jogo competitivo, explorar as fragilidades defensivas do Palmeiras, se defender muito bem também, porque é um time que tem muita qualidade no último terço, para sair de lá com um bom resultado. Não tô rifando esse jogo, Léo Campos. Acredito que o Cruzeiro pode ser competitivo e para isso precisa de uma espinha dorsal bem próxima do time titular.